tarde, este é o Eclésia com o olhar pela atualidade informativa da Igreja Católica. O 10º aniversário do dia 11 de setembro foi assinalado na Universidade Católica em Lisboa com um debate sobre o diálogo interreligioso. Um colóquio que foi espaço de encontro, não apenas para o diálogo entre diferentes religiões, mas também para diferentes sensibilidades sociais. Um encontro com a participação de Jorge Sampaio, alto representante das Nações Unidas para a Aliança das Civilizações. Foi um dia que marcou a história da humanidade, a forma como as sociedades se relacionam, mudou a visão que o mundo tinha de si próprio. O dia 11 de setembro de 2001 deixa em todas as sociedades marcas políticas, sociais e religiosas. Com avanços e retrocessos, Jorge Sampaio, representante das Nações Unidas para a Aliança das Civilizações, defende que o que aconteceu a 11 de setembro não pode travar um caminho de diálogo e conhecimento. Sinceramente, nós não podemos, a propósito dos acontecimentos do 11 de setembro e de tudo quanto se seguiu, e que aqui foi agora tão bem identificado, pensar que podemos abrandar o nosso trabalho no sentido, em geral, que seja possível encontrar um caminho de paz e de segurança e de desenvolvimento. São com todos os prós e contras que isto tudo tem tido, com o terrorismo por um lado, a confusão entre aqueles que são terroristas e aqueles que têm uma religião diferente, é uma confusão dramática que tem obscurecido completamente o entendimento necessário. Há todas as razões para prosseguir. A participar na Universidade Católica, num colóquio que assinalou o 10º aniversário do atentado em Nova Iorque, o ex-presidente da República sublinhou a importância de todos se focarem no essencial. Nós temos que fazer o cerco àqueles que estão interessados em prosseguir a violência e jogar, não de uma forma simplista, mas trabalhar com todos aqueles que, sendo de religiões diferentes, têm princípios comuns e que estão disponíveis precisamente para trabalhar em conjunto. Eu estou convencido, e cada vez mais o estou, depois de uma experiência longa destes anos, pós-presidência, que fundamentalmente o que as pessoas querem, na grande maioria, obviamente com exceção dos extremistas, é viver em comum, educar os seus filhos, ter progresso, e as pessoas é nisso que querem apostar. Mais do que um acontecimento que colocou as religiões em conflito, este foi um choque entre culturas, economias e sistemas políticos. Por isso, aqui a presença neste encontro de diferentes religiões, mas também de diferentes sensibilidades sociais. De vários credos, mas sobretudo várias sensibilidades sociais e até do ponto de vista do conhecimento, procuramos pessoas com perfis profissionais e académicos variados para que não seja, até porque não seja um discurso entre confissões, mas um discurso da sociedade civil. Henrique Pinto, diretor do projeto CAIS, vê neste acontecimento um grito de protesto que vem pedir às religiões e a todos um diálogo aberto feito a partir das bases. Aquilo que eu também sublinhava na abertura desta conferência é que entre nós há certamente uma linguagem que nos é comum. A fome, a privação, o acesso à saúde, problemas de saúde, o trabalho, o desemprego, quer dizer, aquilo que de facto é fundamental à vida é uma linguagem que é transversal a toda a confissão e, portanto, e aí certamente estamos próximos uns dos outros. E estando próximos aí uns dos outros, nós temos que então olhar esses problemas, que poderão também ser eventualmente comuns, e resolvê-los. Em Portugal, este acontecimento veio trazer para o diálogo público o debate e o esclarecimento entre as diferentes religiões. Apesar disso, há ainda barreiras que não foram ultrapassadas. Infelizmente, eu tenho de reconhecer, e pelo blog que eu tenho no Expresso, que os comentários do senso comum são sempre muito negativos, muito agressivos, que as pessoas ainda não ultrapassaram determinados estereótipos, determinados preconceitos, ainda pelo contrário, acumularam, assimilaram tudo o que era negativo relativamente a este mundo que é o mundo do Islão. Nas dificuldades de entendimento entre mundos diferentes, há outras mudanças que se registram atualmente e que são sinal de esperança. É importante perceber que hoje nós estamos a viver uma circunstância de grande mudança social. E o que aconteceu há 10 anos atrás era um discurso que tinha que ver entre uma dicotomia entre Islão versus Ocidente.
O que nós estamos a assistir hoje, com a Primavera Árabe, em vários países do mundo islâmico e em vários países árabes, onde existem muçulmanos e não muçulmanos, crentes e não crentes, é um volte-face nisto tudo, onde já não existe a dicotomia Ocidente e Islão, mas agora há uma juventude que emerge e que vem dizer: nós estamos contra o establishment político e económico, nós não queremos ver as desigualdades sociais e económicas, nós queremos uma nova democracia. Ela não se chama Islão, ela não se chama Ocidente, ela é qualquer coisa nova. Não sabemos o que é que isto vai dar, não sabemos os resultados que isto vai ter. No mundo à descoberta de si mesmo, caem regimes, mudam-se paradigmas, procuram-se respostas. O 11 de setembro foi há 10 anos, em Nova Iorque, morreram 2.977 pessoas. Blasfémia é um livro que dá conta do drama vivido por uma cristã paquistanesa em risco de ser condenada à morte porque tem uma fé diferente da maioria do Paquistão. Anne Isabelle Toulet, a jornalista que revelou ao mundo este drama, esteve entre nós a propósito do lançamento do livro e comenta a situação de terror que se vive no Paquistão. Este é o rosto de um drama humano chamado Asia Bibi, uma cristã paquistanesa acusada de blasfémia por ser considerada impura para se servir da água de um poço reservado às mulheres muçulmanas. Esta paquistanesa, mãe de 5 filhos, está presa e corre o risco de ser condenada à morte. É para o evitar que este livro se assume como um apelo a nível mundial em defesa de Asia Bibi. Eu penso que se criarmos uma corrente mundial do mundo ocidental que divulgue o caso da Asia Bibi, de uma mulher condenada à forca por blasfémia, que é uma coisa impensável. Às vezes nós pensamos que estas coisas já não existem no mundo, que estamos num mundo civilizado, mas depois a barbárie entra-nos porta dentro. E esta paquistanesa merece uma cadeia de solidariedade para salvarmos, para tirarmos de lá. É uma mãe de 5 filhos que está presa há 2 anos e por defendê-la já foram assassinados várias pessoas. A semana passada foi raptado o filho do governador que tinha sido assassinado por defendê-la. E, portanto, eu acho que se há causa que é importante defender, esta é uma delas. A Asia Bibi, não só por ela, e se fosse só uma pessoa valia a pena, mas por todos aqueles que sofrem perseguição como esta. Este livro, editado entre nós pela Aleteia, conta com a colaboração da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, que tem em curso programas de auxílio aos cristãos paquistaneses. A Fundação Ajuda à Igreja que Sofre está presente também no Paquistão a apoiar os cristãos que são perseguidos e tivemos entre nós o Bispo do Paquistão exatamente para nos contar a situação dos cristãos, da sua perseguição e também da forma como tem sido mais difícil a sua vida desde que a lei da blasfémia está em vigor e onde de facto de uma forma de uma pressão muito maior sobre os cristãos, uma maior perseguição, onde a lei é aplicada muitas vezes só porque o vizinho não gosta do outro e diz que ele blasfemou e falou contra o Corão e contra o profeta. Portanto, de facto, é uma situação muito, muito difícil e estes livros, os relatórios que nós também, Ajuda à Igreja que Sofre, temos feito, é no sentido de dar a conhecer à população portuguesa da realidade que se vive, da realidade dramática de que muitas vezes aquelas pessoas vivem e dão muitas vezes a sua própria vida para serem um testemunho de Deus naquelas terras. O drama de Asia Bibi foi revelado ao mundo pelo trabalho corajoso de Anne Isabelle Toulet. Foi correspondente no Paquistão para o canal francês France 24 e escreveu o livro que dá conta do drama desta mulher, um drama que se estende aos cristãos paquistaneses. A situação dos cristãos no Paquistão não melhora por várias razões. Desde logo pela situação política internacional. Assistimos a um aumento do anti-americanismo e anti-ocidentalismo, alimentado pela guerra no Afeganistão e pelas suas incursões americanas no Paquistão.
Essa situação não melhora as condições de vida das pessoas no Paquistão e no Afeganistão, que partilham etnias comuns como os pashtuns, que se auxiliam nas diversas vagas de refugiados. Os cristãos acabam por aparecer como mais próximos dos ideais do Ocidente, porque partilham a mesma religião e a ideia que passa é que o Ocidente é cristão e aqueles países são muçulmanos. Mas os cristãos do Ocidente devem também auxiliar os cristãos que habitam aqueles países. Na origem da prisão de Asia Bibi está a lei da blasfémia, que permite acusar sumariamente alguém e colocá-lo de imediato na prisão. Esta é uma lei que reforça o radicalismo islâmico, mas que agride principalmente os próprios muçulmanos. São eles as principais vítimas. Esta lei assenta no princípio da denúncia, pois sempre que existe um simples conflito entre vizinhos ou alguém se quer vingar de algo, pode recorrer a esta lei. Basta rasgar umas páginas do Corão e pôr à porta de alguém e denunciar que esse alguém profanou os escritos sagrados. É imediatamente levado para a prisão e acusado de blasfémia. Ana Isabel veio a Lisboa apresentar este livro e dá conta do clima de terror que se vive no Paquistão. A classe política paquistanesa não assume as suas responsabilidades. Em janeiro, o governo quis abolir esta lei da blasfémia, que eles próprios entenderam como algo medieval, porque um punhado de fundamentalistas desceu à rua para dizer não toquem na lei, porque eles assassinaram duas personagens políticas emblemáticas que tomaram a defesa de Asia Bibi. A classe política remeteu-se ao silêncio, recusando-se a mexer na lei e permitindo que ali se tenha instalado um reino de terror. Assim, nada poderá evoluir no bom sentido. Este livro pretende revelar ao mundo o drama dos cristãos no Paquistão e contribuir para a libertação de Asia Bibi. A situação socioeconómica do país é uma das preocupações do Episcopado Português. Assim o manifestou o Conselho Permanente da Conferência Episcopal Portuguesa, que reuniu em Fátima no início da semana. Todos temos que ser parte da solução, patronato e sindicatos, forças políticas, igreja, enfim, ninguém deve ficar fora de trabalhar pela solução. Seguramente que isto exige sacrifícios, mas uma crise não é um parque de estacionamento. Aqui estamos num atoleiro. Uma crise deve ser convertida numa etapa de crescimento, como são também as crises na vida humana. A adolescência é uma passagem necessária para chegar à juventude e à maturidade. Por isso, seguramente que há de haver coesão social em vez de divisão. Há de haver diálogo e não monólogos, cada um no seu grupo, no seu sector, fazendo reivindicações isentas do bem comum. Mas é na perspectiva do bem comum que todas as forças têm que trabalhar. Os professores de educação moral religiosa católica são um fator de serenidade nas escolas no momento em que se verificam mudanças no setor educativo. Na Diocese de Aveiro, reuniram com o Bispo para iniciarem mais um ano letivo, onde se multiplicam os desafios. A ideia que eu gostava também de vos deixar é esta. São os responsáveis pelo ensino religioso nas escolas. Estes docentes de educação moral e religiosa católica reuniram com o Bispo da Diocese de Aveiro para relançar o novo ano letivo, que surge repleto de desafios para a sua ação educativa. Este encontro pretende concertar a ação educativa com as linhas pastorais da Diocese de Aveiro, de forma a reforçar a ligação das comunidades cristãs com o meio escolar. Os professores são os agentes educativos de uma missão que lhes é confiada pelo próprio Bispo. É uma missão, nós vemos isto como uma missão dentro da Igreja, e o professor de moral tem um perfil
único e especial. Claro que somos professores como os outros, mas temos esta dimensão de sermos cristãos que fazem evangelização da palavra e que levam pensamentos da Igreja, a doutrina da Igreja e, sobretudo, colaboram na educação dos nossos jovens, numa formação integral que os ajuda a transformar em bons cristãos e bons futuros também testemunhos. Já são testemunho, como o Sr. Bispo hoje dizia nas palavras dele. Em Aveiro, o mês escolar olha a disciplina e o professor de Educação Moral e Religiosa Católica como aliados importantes para trabalhar a dimensão cívica e o crescimento nos valores no meio académico. Sentimos muito da parte dos diretores das escolas e dos outros docentes e dos pais a necessidade cada vez maior de promover a educação para os valores nas escolas e pedem muito a colaboração dos professores de moral. E tem sido bonito de se ver isso. Penso que até numa altura em que as escolas estão a sofrer, porque estão a sofrer de tanta ambiguidade, tanta confusão, também nós surgimos aí como testemunhas de procurar um sentido e procurar a verdade no meio de tudo o que está a acontecer. Estes são tempos em que a comunidade escolar enfrenta também algumas mudanças que estão a gerar incerteza entre a comunidade docente. Alterações curriculares, avaliação dos professores e reformulação do plano das disciplinas origina alguma expectativa, mas também constitui uma oportunidade para os professores de Educação Moral e Religiosa Católica. Está a ser um ano em que eu sinto os colegas todos muito entusiasmados com os desafios que vêm pela frente, porque sentem que têm um papel importante nas escolas neste momento, mais do que nunca. Até de serenidade. Até de serem testemunhas da serenidade neste momento. Determinação e entusiasmo não faltam entre os professores de Educação Moral e Religiosa Católica que na Diocese de Aveiro iniciam por estes dias mais um ano letivo que querem marcado pela dedicação aos alunos e pelo seu crescimento nos valores e na fé. Os convívios fraternos mudaram a vida de centenas de jovens e contribuíram para uma vida dedicada à Igreja e à comunidade cristã. Este fim de semana estiveram em Fátima, em encontro nacional que demonstrou a vitalidade deste movimento juvenil. Deixai-me passar, meu emblema sombral da cruz. Foi o 38º Convívio de Animação Nacional do Movimento Católico dos Convívios Fraternos. De norte a sul do país, chegaram os jovens que protagonizam esta dinâmica nas diversas dioceses. Foi em 1968 que este movimento surgiu entre nós pela mão do padre Valente de Matos. Hoje, alguns milhares de jovens passaram já por esta experiência de igreja. E por este movimento já passaram aproximadamente perto de 50 mil jovens, hoje já muitos casados, enfim, colocados no mundo, digamos assim, vivendo, testemunhando Jesus Cristo. E o balanço que eu faço é realmente muito positivo, porque, pelos testemunhos que recebemos, hoje os convívios dispersos em todas as partes hoje do mundo, da imigração, continuam a testemunhar Jesus Cristo e a viver de acordo com a sua fé, entusiasmados pelo carisma que um dia marcou a sua vida, que foi um convívio fraterno. Este é um movimento laical que estimula nos jovens uma vivência em igreja e de acordo com os valores do Evangelho, projetando-os assim na ação das comunidades cristãs e na dinamização da igreja local. O meio normal de crescimento e vivência eclesial é a paróquia. Portanto, os jovens participam num convívio fraterno não para se fechar num gueto em si mesmos, em grupos, mas para se abrir nas paróquias ao crescimento, na fé e também na evangelização. Portanto, eles são consciencializados e orientados para depois, nas suas paróquias, colaborar com os párocos em todas as iniciativas, não só de formação, mas também de evangelização e de formação. Para quem fez um dia esta experiência na sua vida, descobriu uma nova realidade e sentiu a mudança operada.
Acho que é um bocadinho assim. Até eu fazer o meu convívio fraterno, a catequese era a obrigação, as coisas onde nós tínhamos que ir, a missa e assim. No convívio fraterno, no meio dos outros jovens, acho que eles também me ensinaram um bocadinho que eu própria tinha que descobrir Deus, o amor que eu sentia por Ele e que me podia dar às outras pessoas e que todos juntos podíamos fazer coisas maravilhosas, basicamente por isso. Acima de tudo foi um encontro com Deus, um reencontro, uma nova descoberta. E marcam porque é um momento em que nós estamos com Deus muito próximos, em que nos sentimos sempre próximos de Deus. Isso vai marcando porque nos vai dando força para prolongar a nossa caminhada. Posso lhe dizer que no meu caso isto realmente mudou um bocadinho a minha vida, porque se até aí eu andava completamente afastada da igreja, a partir daí comecei a fazer várias atividades, comecei a integrar também a equipa dos convívios fraternos e a nível da minha diocese a fazer muitos outros trabalhos. Desde então, olha, não parei. Este encontro nacional é sempre aguardado com expectativa, pois é uma oportunidade para rever amigos e reforçar um sentimento e uma experiência comum. De ano para ano nós vamos reencontrando as pessoas que vimos nos anos anteriores e também vamos descobrindo no fundo que eles sentem o mesmo que nós, que eles fazem o mesmo trabalho que nós e que pronto, a alegria é assim geral e acho que durante este fim de semana o encontro aqui, o Santuário de Fátima, de cor, de alegria, de juventude e que também incentiva todas as outras pessoas que aqui vêm em peregrinação. Os jovens mudaram muito desde que os convívios fraternos começaram, mas o seu responsável reafirma a atualidade desta dinâmica. Os jovens hoje mais que nunca têm fome de Deus. Quer dizer, foi impresso no seu coração esta ânsia do infinito, sobrenatural do divino. E à medida que muitas vezes a sociedade consumista em que realmente estamos inseridos, portanto, procuram propor outras ideologias, enfim, outros projetos de vida longe de Cristo, e que vão fazendo algumas experiências negativas, depois mais força sente e desejo de se reencontrar com eles próprios, só o fazendo quando se reencontram realmente com Deus. 50 mil jovens fizeram já esta experiência e o movimento dos convívios fraternos continua a mobilizar as novas gerações nas diversas dioceses do país. Foi esta a informação que preparámos para si. Outros temas da atualidade da Igreja Católica estão continuamente a ser desenvolvidos em agência.eclesia.pt, a plataforma multimédia da Igreja Católica na internet. Fique bem e até amanhã, se Deus quiser.